28 de abril de 2001. Entra no ar o primeiro programa Educação na TV. A PUESP, Sindicato Estadual dos Professores, apresenta Educação na TV. Boa tarde. É com enorme satisfação que eu estou aqui ao lado da presidenta da PUESP, professora Maria Isabel Azevedo Noronha. Juntos, vamos apresentar a vocês, professores do Estado de São Paulo, o primeiro programa Educação na TV. Nesses últimos 10 anos, o Educação na TV acompanhou de perto as ações da PUESP na sua luta por melhores condições de trabalho para professores, professoras e todos os profissionais da educação. Muitas foram as vezes em que os educadores foram para as ruas e avenidas da cidade de São Paulo reivindicar concurso público, fim da política de bônus e reajuste salarial para repor as perdas acumuladas ao longo dos anos. Muitas foram as vezes em que professores e professoras que vivem o dia a dia das salas de aula denunciaram a situação caótica de nossas escolas, com superlotação e onde falta o material didático e funcionários e, infelizmente, pela ausência de uma política pública consistente, se instalou a violência com graves prejuízos para todos que compartilham esse universo. Num primeiro momento, diante da mobilização intensa e crescente, o governo do estado adotou o discurso de responsabilizar os profissionais da educação como únicos responsáveis pelas péssimas condições da rede de ensino. Com o tempo, o esforço da PUESP e das demais entidades ligadas à educação fez com que ficasse difícil manter o discurso oficial e esconder a realidade. E a sociedade, então, tomou conhecimento do estado real da nossa educação pública. Seminários, congressos, encontros, conferências, debates, caravanas, audiências públicas, passeatas e manifestações em frente à Secretaria da Educação, do Palácio do Governo, na Assembleia Legislativa. Essa foi a rotina do sindicato e de todos os educadores paulistas nesses 10 anos. A equipe do Educação na TV registrou essa batalha que a cada dia se faz mais forte. No programa de hoje, comemorativo dos 10 anos, relembramos alguns momentos dessa campanha permanente por um ensino de qualidade para todas as crianças e jovens. O tema sério no nosso país não é escola pública versus escola particular. É escola boa versus escola ruim. E escolas boas e ruins nós temos em ambos os campos. Aliás, é incomparável. A rede privada de ensino no Brasil atende 12% apenas do número de brasileiros e brasileiras. A rede pública atende 88%. Isso significa que é incomparável, né, olhar as dimensões de duas coisas. Uma é a quase totalidade, a outra é uma parte. A questão não é esse confronto, é olhar a qualidade da educação em geral. E educação não é só escola. Educação é mídia, educação é jornal, educação é família, educação é sindicato. A grande escola desse país é a escola pública. E é nela que nós temos que depositar as nossas esperanças. Essa escola pública que só está de pé no nosso país, porque dentro dela, apesar das divergências que nós temos, muitas vezes, entre nós, existe ainda a solidariedade entre professores, diretores, funcionários de escola, o supervisor que vai à escola, etc. É graças a essa solidariedade que essa escola pública ainda se sustenta. Um professor sem um vínculo, sem uma estabilidade, não consegue se fixar numa escola. Então, ele é sempre um visitante, ele é sempre alguém chegando numa nova realidade. A cada início do ano letivo, ele tem que aprender de novo que escola é essa, que colegas são esses, como é o diretor desta escola, quem são os alunos, a comunidade que cerca a escola, não é? O próprio trabalho dele não tem continuidade. Eu acho que a escola tem uma série de mitos. Outro mito, por exemplo, o professor é que é o grande responsável, né, por tudo que acontece na escola. Eu digo, olha, é em parte. E as condições estruturais que esse professor tem? E as condições de trabalho? Eles são boas ou não? Essas condições todas é que nós precisamos lutar. Então, nós estamos diante de mitos. E esses mitos nós precisamos derrubá-los. Quem fez a moda da avaliação? Quem fez a moda da avaliação foi quem estava interessado em discriminar, ou seja, fazer uma avaliação classificatória
em que aqueles que tivessem dificuldades no seu desempenho, não havia nenhum programa previamente pensado para ajudá-los. Portanto, era uma avaliação para excluir, para discriminar. Ora, toda vez que eu construo um modelo de avaliação baseado em critérios, parâmetros não negociados, é porque, no mínimo, eu tenho que desconfiar que deve haver alguma intenção que não vai beneficiar quem vai ser avaliado. O que nós temos que fazer, e o que eu acho que a sociedade espera, é que haja uma grande transformação para que a escola em geral, mas sobretudo a do ensino médio, porque pega uma faixa crítica na idade do adolescente e do jovem, questionador, descobrindo o mundo, descobrindo a sociedade, descobrindo a política, etc., etc., onde é mais crítico o fato da escola ser desinteressante. O que vimos até aqui é apenas uma pequena amostra de tudo o que já foi debatido e apresentado no Educação na TV. Temas diversos, importantes, polêmicos. Muitos outros, como o cumprimento da database e da lei do piso, a saúde dos trabalhadores em educação e um novo plano de carreira, também sempre estiveram na pauta de reivindicações dos professores. O que os educadores e os sindicatos sempre buscaram foi o diálogo com o governo do Estado, uma tarefa que se mostrou muito difícil. E quando o diálogo não existe, a saída é ir para as ruas. Acho que a sociedade entende realmente que os professores não são valorizados, né? E eu acho que os professores terminam sabendo e sentindo isso, não é? Agora, e por que isso acontece? Porque nós temos um problema sério ainda em relação à valorização dos nossos profissionais. Nós temos um problema em relação à formação, tanto a formação inicial como a formação continuada. E nós temos um problema em relação ao salário e à carreira, por exemplo. Carreira e salário. A questão que se apresenta é saber qual é a melhor política de formação para os professores. Para a POESP, esta política é aquela que assegure ao professor uma jornada de trabalho que permita a implementação da formação continuada no próprio local de trabalho. Olha, eu acredito que a educação entrou na agenda de uma maneira muito perceptível. Agora, se esse movimento terá fôlego, depende da atuação permanente, né, do movimento social, dos dirigentes municipais, estaduais, federais da educação, dos educadores, do empresariado, dos sindicatos, em proveito de uma pactuação, né, que faça da educação um eixo estratégico do desenvolvimento nacional. Isso, né? Ninguém pode esquecer que educação de qualidade não é apenas um valor genérico. Há conflitos em relação a isso. Há muitos setores da sociedade brasileira que, infelizmente, ainda não compreenderam, e alguns até se opõem fortemente a que a escola seja uma escola libertadora, uma escola de autonomia, uma escola que possa ser, né, o centro, né, de um processo de articulação de uma nova sociedade. 29 de abril é dia de Assembleia Estadual dos Professores. O fim dos bônus e o imediato reajuste salarial de 36,74% são algumas das reivindicações que os professores e professoras da rede estadual de ensino pedem ao governo. 29 de abril, 14 horas na Praça da República. Sua participação faz a diferença. Quando você ouve uma recém-presidenta eleita colocar o professor no cerne, é porque a nossa luta deu conta de colocar o professor.